E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez está tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos fazer a segunda parte dos exercícios sobre áreas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Chegamos na quinta questão. No triângulo ABC de área 1, as medianas BM e CN cortam-se em G. Pergunta: qual a área do triângulo GMN? Então, como sempre, eu recomendo que você pause o vídeo, tente resolver a questão, depois de tentar, dá play e segue comigo na resolução. Vamos lá? Então, vamos lembrar o que a gente quer, né? A gente quer a área do triângulo GMN. E o que temos para isso? Temos que, além de saber que o triângulo tem área 1, que as medianas BM e CN cortam-se em G. Então, vamos para a solução. Questão dessa que envolve figuras, né? Eu gosto de fazer as figuras. Então, vou fazer aqui primeiro o triângulo ABC e aqui eu vou fazer as medianas, né? A mediana BM, né? Aqui o M é ponto médio de AC, já que ela é uma mediana, e a mediana CN, onde N é ponto médio de AB. E o que a questão quer? Ah, sim, elas interceptam no ponto G, deixa eu botar aqui o ponto G, né? E a questão quer a área do triângulo GMN, então vamos fazer um segmento NM aqui para identificar o triângulo. Então ele quer essa área daqui, certo? Outra coisa, né, como tá dando aqui uma mediana aqui, outra do vértice, e ficou o A sem nenhuma, para ajudar na resolução, eu sempre nesse tipo de caso eu já jogo a mediana dele também. Então vou fazer, não sei se vai ser útil ou não, mas vamos fazer a mediana aqui, né, fazer um ponto P aqui, médio de BC e fazer a mediana aqui. Pronto, tá aqui, né? E agora a gente tem duas relações importantes. Quando as medianas se interceptam, esse ponto aqui se chama baricentro. E outra informação importante é que a gente viu no vídeo introdutório desse assunto, que é essa daqui, ó, que em um triângulo, uma mediana divide suas áreas em partes iguais. Então, por exemplo, essa mediana aqui divide essa metade, nessa daqui as duas têm a mesma área, e aí outra mediana divide, e aqui passando todas as medianas a gente tem várias áreas iguais, certo? Então, com essas duas informações a gente consegue resolver essa questão. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui do lado, né, o triângulozinho, como a gente já tinha feito, e vamos fazer agora, né, a questão. Né? Eu sei agora o que a gente quer fazer aqui. A gente vai usar essas ideias de mediana, de baricentro, para ir afunilando, né, pegar a figura e chegando até chegar nesse triângulozinho aqui, para a gente descobrir a área dele. Porque a gente só tem como referência a área total da figura, que é 1. Então, vamos pegar logo e dividir no meio, já para pegar o lado que tem esse triângulo. Então, vamos pegar essa mediana BM, né? Aquela que a gente acabou de ver, diz que a mediana divide um triângulo em áreas iguais. Então, se a área desse triângulo todo medir A1, e eu estou pegando essa mediana BM, significa que a área do triângulo formado por AMB vai ser a metade da área toda, já que é duas áreas iguais. Então, a área desse triângulo vai ser igual a 1 sobre 2, né? Já que a área original media 1. A metade de 1 é 1 sobre 2. Vamos agora pegar outra mediana para se aproximar mais desse triângulo que a gente quer. Então, olha, que outra mediana desse lado a gente tem? A gente tem a mediana NM. Como assim MN é mediana? Observe que N é ponto médio de AB, né? Uma vez que o segmento NC era a mediana do triângulo original. E a gente está trabalhando agora com o triângulo ABM, certo? E N é ponto médio. Se N é ponto médio e está indo para um vértice desse triângulo, que no caso é M, significa que NM é mediana. E se MN é mediana, significa que ele divide a figura em duas áreas iguais. Né? Esse triângulo em duas áreas iguais. Então, a gente vai pegar a área desse triângulo agora, que é o triângulo NMB, certo? Que vai ser a metade da área do triângulo AMB. Como a área do triângulo AMB já era 1 sobre 2, né? Que a gente usou a ideia de mediana antes, e esse aqui é a metade, então essa área desse triângulo aqui, BNM, vai ser a metade da metade, ou seja, vai ser igual a 1/4. A gente está quase lá. Infelizmente, agora a gente não tem outra mediana aqui para descobrir, dividir aqui, né? Até achar essa área aqui. Mas a gente tem uma relação importante que passa aqui. Né? Que esse ponto G aqui era o que? Era o baricentro. E a relação do baricentro diz que, por exemplo, se eu pegar o segmento BM, que no caso, esse triângulo que a gente quer faz parte do lado, o baricentro, no caso, por exemplo, o ponto GM, significa que ele é igual a 1/3 do segmento todo, no caso do BM. Então, a gente tem essa relação
que MG é igual a 1/3 de BM, pela relação do baricentro. E aqui, como a área desse triângulo aqui, né, que a gente quer aqui, que se você olhar, ele é semelhante ao triângulo que a gente quer descobrir. Ele tem a área de 1/4, e esse pedaço aqui é 1/3 desse pedaço todo, significa que a área desse triângulo aqui vai ser 1/3 da área desse todo, ou seja, 1/3 de 1/4, ou seja, 1/12. Outra ideia que você pode ter também é você pegar aqui esses pontos médios e ligar, por exemplo, fazer um segmento NP aqui e um segmento PN aqui, e observar que a gente vai ter outro triângulo aqui dentro. E pelas essas ideias de ponto médio, a gente poderia concluir que esse triângulo aqui, ele tem área igual a esse triângulo aqui, PMC, desse triângulo NAM e desse triângulo NBP, ou seja, a área desse triângulo aqui seria 1/4 da área do triângulo total. E, ou seja, como aqui é 1/4, e esse triângulo que a gente quer, esse ponto G aqui, ele também seria baricentro, né, desse triângulo aqui interno, já que está saindo aqui dos pontos médios, ó, do vértice N, P e N, ou seja, esse pedacinho aqui que seria a altura do triângulo que a gente quer, ele teria medida de 1/3, né, da altura desse outro triângulo aqui. Ou seja, a área dele também seria 1/3 desse 1/4, ou seja, seria 1/12 também. Beleza? Trabalhosinha essa, né? Vamos para a próxima. Sexta questão. Na figura a seguir, AB e AC do triângulo ABC estão divididos em 3 partes iguais. O segmento DE divide o triângulo em 2 partes, um triângulo de área S1 e um trapézio de área S2. Pergunta: qual destas duas áreas é maior? Vamos lá? Então, vamos rever o que queremos, né? Qual das duas áreas é maior? E temos os lados AB e AC do triângulo ABC, esse aqui, estão divididos em 3 partes iguais. Aqui já está a figura, né? Então, já dá para ir direto para a resolução. Então, vamos lá. Né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer as medianas. No caso, vou chamar um ponto P aqui para fazer a mediana AP. Vou fazer um ponto M aqui, olha. Repare que como está dividido em 3 partes iguais, essa mediana M vai ser exatamente o ponto médio daqui, né? Desse pontinho aqui até o E. Então, ficou aqui. E a mesma coisa vai ser a mediana CN, que vai ser aqui bem no ponto médio do ponto D a esse pontinho aqui. Certo? Pronto, foi feito elas. E quando a gente encontra medianas, né, em um triângulo, o ponto de intercepção se chama baricentro. Então, esse ponto G aqui é o baricentro. E agora a gente tem algumas relações importantes, né? Aquela relação que a mediana divide um triângulo em 2 partes de áreas iguais, né? Então, com isso, a gente tem que o triângulo BPG, né? Esse triângulo aqui é BPG, ele tem a mesma área do triângulo CPG, desse triângulo aqui. Por sua vez, ele tem a mesma área desse triângulo ANG, né? E tem a mesma área desse e teria a mesma área desse daqui e desse aqui, mas como esse aqui, um está em um lado de uma figura, outro está de outro, então não vamos ao caso. Outra coisa importante que a gente tem é que como ele divide em 3 partes iguais, certo? E o lado desse, a gente agora está trabalhando esse triângulo aqui, né? O triângulo BGN. Então, a gente tem que esse lado aqui, BN, é o dobro do lado DN. E a mesma coisa de CN é igual ao dobro de EM, né? Uma vez que C é uma das partes, né? Uma das 3 partes do lado. E esse daqui é a metade de uma das partes. Então, esse daqui é o dobro desse aqui, certo? É a mesma coisa esse aqui, né? Esse aqui é o dobro desse aqui. Com isso, a gente já pode fazer a relação das áreas, né? Vamos lá. Dessa área aqui, ó, BDG. Essa área BDG é formada por esse triângulo, BDG, que por sua vez tem a mesma área desse triângulo aqui, CEG, né? Que por sua vez é maior do que a área do triângulo DEG, que é esse daqui, e é maior do que esse aqui, né? Já que esse daqui tinha o dobro do lado desse aqui, e os dois têm a mesma medida aqui, né? Esse segmento DG está em comum dos dois triângulos, então a gente conclui que a área desse triângulo aqui é maior do que a área desse, né? E pelaquela relação, né, dos triângulos, a gente conclui que esse triângulo aqui tem a mesma área desse, por sua vez esse tem a maior que esse, e esse tem a maior que esse.
E aí, fazendo a relação de área, né, como a gente quer ver qual área, se a área S1 ou a área S2 é maior, então a gente já joga aqui, já conclui que a área do S2 é maior do que a área do S1. Por que a área do S2 é maior do que a área do S1? Porque ó, se esse triângulo é igual a esse triângulo é igual a esse aqui é maior que esse e esse é maior que esse, então a gente já conclui que o S2 é maior que S1. Beleza? Vamos agora para a sétima questão. Na figura a seguir, R e S são retas paralelas, né? E o segmento AB é perpendicular a ambas. O segmento AD e o segmento BC cortam-se em P. Dados a medida do segmento AB 10, a segmento BD 7 e a segmento AC 18, pergunta: mostre que as áreas do triângulo PAB e PCD são iguais. Então, como sempre, recomendo que você pause o vídeo, tente resolver, depois de tentar dar play, segue comigo a resolução. Vamos lá? Então, queremos o quê? Recapitulando, né? Mostrar que as áreas do triângulo PAB e PCD são iguais. E a gente tem as informações para isso, que a reta RS são paralelas, o segmento AB é perpendicular às duas, quase não sai, perpendicular. A gente tem que AD e BC cortam-se em P, e a gente tem as medidas, né, do segmento AB 10, do segmento BD 7 e do segmento AC 18. Vamos para a solução. A gente também tem a figura, importante, não precisa construir. Então vamos lá para a solução. Primeira coisa é colocar essas informações que não estão na figura, né? Nesse caso, a medida AB que é 10, a medida BD que é 7 e a medida AC que é 18. Tá aqui. Agora sim, vamos para a solução. Então, olha, tem várias formas de fazer isso aqui, né? Eu encontrei umas duas, e as que eu achei mais legais de fazer mais rápida é transformando aqui em um retângulo. Como assim? Se eu pegar um segmento E pertencente a S e eu fazer uma reta, né, CE, essa reta paralela a esse ponto E tem que ser de tal forma que a reta CD seja paralela à reta AB. Por que isso? Para que esse segmento também seja perpendicular à reta SR, uma vez que elas são paralelas entre si. Ok? E fazendo isso aqui, a gente constrói um triângulo, ou um triângulo que, a gente constrói um retângulo, e a gente tem algumas informações interessantes nesse retângulo. A gente tem que o segmento BC passa a ser a nova diagonal desse retângulo, e a gente pode usar aquela ideia, né, que a diagonal divide áreas iguais, e a gente tem que essa área dessas duas aqui seja igual a essas três aqui, e esse é um caminho para achar a resolução, mas tem outro caminho aqui que eu achei que era mais rápido. Como assim? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, olha. E é fácil achar a área desse triângulo retângulo. Aqui eu também tenho um triângulo retângulo e aqui também eu tenho outro triângulo retângulo. Então, para fazer isso, vamos primeiro identificar, né, as áreas. Eu vou chamar essa área do triângulo APB, que é um dos que a gente quer, de X. Vou chamar a área do triângulo APD de Y, a área do triângulo PDC de Z e a área do triângulo ADC de T. E vou chamar também a APC de W para ele não ficar se sentindo excluído, mas nem precisa. Então vamos lá, vamos botar ela aqui em cima para ficar mais fácil a visualização. Agora a gente tem aquela informação importante. Ó. A gente sabe que ABD é um triângulo retângulo, né? Uma vez que ela é perpendicular à reta. E a gente tem as medidas desse cateto desse triângulo, que aqui é 10 e aqui é 7. Então, para achar a soma da área desses dois triângulos aqui, no caso x mais y, vai ser 7 vezes 10 dividido por 2, que é a área do triângulo. Que 7 vezes 10 dá 70, que dividido por 2 dá 35. Então, a soma da área de x mais y vai ser igual a 35, que eu vou chamar de equação 1. Eu também sei que aqui eu tenho um triângulo sozinho e ele é retângulo. E eu sei as medidas. Ó. Se aqui é uma reta paralela aqui, né? E essa também é paralela a essa, então essa vai ter a mesma medida. Então aqui vai ter medida 10. E eu sei quanto é essa, porque eu sei que todo aqui é 18 e eu sei que aqui é 7. Então aqui vai ser os 18 menos esse pedaço 7, vai ser 11. Então a área desse triângulo vai ser 11 vezes 10 dividido por 2. Que 11 vezes 10 dá 110, dividido por 2 dá 55. Então a área T é 55. E eu também tenho outro triângulo retângulo. Consegue ver aonde? Aqui, ó, esse triângulo CBR, ele bem grandão, que engloba a área do Y, do Z e do T. Ou seja, somando essas três áreas, eu vou ter a área desse triângulo grandão. Que esse cateto aqui, que é igual a esse, mede 18 e aqui é 10.
Então, a área desse triângulo grandão aqui, que é o y mais z mais t, vai ser o 18 vezes 10 dividido por 2. 18 vezes 10 é 180, dividido por 2 dá 90. Então, a gente chama de equação 3. Agora, a gente vale observar que eu já sei quanto é t. T é 55, e aqui eu tenho t. Eu posso substituir esse t aqui por 55. Então, vai ficar y mais z mais 55 igual a 90. Passa esse 55 para lá, vai ficar 90 menos 55. Ou seja, vai ficar y mais z igual a 90 menos 55, que é 35. Então, substituindo a equação 2, que é o t, na equação 3, a gente vai ter y mais z igual a 35. Só que eu sei também que x mais y também é 35. Se x mais y é 35, y mais z é 35, significa que x mais y é igual a y mais z, não é? Então, ignorando esse 35, pegando só essa equação aqui, x mais y igual a y mais 35, eu posso cancelar o y. E a gente vai ter que x é igual a z. E x é a área desse triângulo que a gente queria, né? O triângulo ABP, e z é a área desse outro triângulo, PDC. Então, conclui que é o que a gente queria, que a área deles são iguais. Beleza?